Tudo que dá certo da noite pro dia leva 20 anos, né? Nós fomos para comprar uma impressora industrial. A gente queria fugir de apps. O grande lance da digital é não dar limite para a criatividade. Tem um tema de personalização que tem que estar antenado a tudo que está acontecendo no mundo. Mas tá aí com a gente, não foi preso, nada. O cilindro é a verdadeira estamparia. E tudo que a gente produz no Brasil é pro Brasil. O espaço de armazenamento é absurdo. Máquina digital é impressão digital, não é estamparia. A nossa trajetória, respondendo, não nasceu digital. Nós nos tornamos digitais. Personalização, velocidade e ter coisas que atendem você ou te conecta com aquilo que você está vendo, eu acho que é a grande pegada do digital. O digital não é só uma forma nova de imprimir, de estampar. Eu acho que ela amplia o alcance de quem cria. A cor da moda foi marrom. Não tinha um importador que trouxe marrom. Chegamos no Mercosul, chegamos até no Caribe, enviando camisas no carnaval. Vamos dar sequência aí no nosso talk de hoje, que é para falar da evolução da estamparia. Bem-vindos a mais um Têxtil Show, programa para você do setor têxtil, confecção e moda. Hoje um programa especial diretamente da Future Print, com amigos e parceiros aqui comigo, certo? Colazo, Ricardão pela primeira vez. Isso. Né? E Marcelão, que já é de casa. Obrigado por mais um convite. Legal. E temos plateia hoje, né? Que pode interagir com a gente, tá? Fazer pergunta, tirar dúvida, fazer algum comentário. Certo, gente? Queria agradecer a Future Print, né, por ceder esse espaço pra gente. É o segundo ano que a gente faz um talk aqui. Muito legal, a toda a equipe da Future Print, que recebe a gente sempre com muito carinho, né? E vamos dar sequência aí no nosso talk de hoje, que é para falar da evolução da estamparia. Como a tecnologia transformou processos, negócios e possibilidades criativas no segmento têxtil. Começando pelo Marcelão, vou apresentar para vocês, Marcelo, CEO da Brand Têxtil, e Prazer, que tem quantos gente. anos de estrada aí na estamparia, Marcelão? Gente, a Brand Têxtil hoje ela tem 22 anos de empresa e eu comecei 10 anos antes vendendo tecido estampado. Então tenho aí mais de 30 só em estamparia. Estamparia quadro, tudo, né? E serigrafia. Então, na realidade, antes de tudo isso, antes de 90, eu comecei estampando camiseta. Então foi minha primeira experiência com quadro de silkscreen. Ali que eu descobri que era o silkscreen. Eu tinha camiseta e tinha sempre uma cor só e fazia. E eu comprava umas revistas importadas, eu tinha que fazer pirataria sem saber que eu fazia Calvin Klein, John Yves Saint Laurent e não sabia o que era. Começou fazendo primeira linha, é isso? Primeira linha. Estampa primeira linha. Mas tá aí com a gente, não foi preso, nada. Não. Esse aqui é o outro suspeito, vamos falar com ele aqui. Eu não sabia Quantos o que era. anos Acho que isso? ninguém sabia, né? Ah. Cara, isso eu tinha 18 anos de idade. Foi há 84 anos. Muito tempo atrás. E depois a vida me jogou aí, eu fui ser representante de estamparia e depois eu montei uma estamparia, a Brand Têxtil, uma estamparia grande hoje, mas ela começou com 3 mesas de quadro, né? Que nós fazíamos no quadro e hoje tá... Pode fazer uma coisa diferente hoje? Bora, aqui Pode? é sem roteiro. Sem roteiro. Sem roteiro. Eu falo e depois eles colocam um vídeo. Pode colocar o vídeo da Brand agora para a galera entender o que é a Brand, né? Porque senão eu fico falando, aí depois eles vão falar, que legal. Vamos falar Só que para ter legal uma antes. noção, só para ter uma noção. Gabriel, beleza? Não sei se eu vou ficar na frente. A Brand Têxtil é uma estamparia de moda com foco em estampas exclusivas e sustentabilidade, sempre valorizando a produção nacional. Há 17 anos no mercado, estamos em constante inovação, prezando sempre pela exclusividade, qualidade e entregas rápidas. Nossa fábrica está localizada no Polo Têxtil de Americana, interior de São Paulo, onde contamos com máquinas de última geração. Com capacidade de produção acima de 1 milhão de metros mês e um parque industrial com tecnologia de ponta para atender melhor os nossos clientes. Acreditamos que a sustentabilidade é o futuro da moda. Por isso, desenvolvemos o EcoPrint, um processo de produção ecologicamente responsável do início ao fim.
Nossos tecidos sustentáveis são derivados de fontes certificadas de madeira renovável, plástico reutilizado e fibras diferenciadas, como cânhamo, fibra de bambu, viscose 100% rastreável e a exclusiva fibra de folha de bananeira. Nossas coleções são criadas com inspiração nas tendências de cada temporada, sem perder o DNA brasileiro e as características que fazem a moda do nosso país única e cheia de boss. Estampas exclusivas com desenhos feitos à mão e diferentes técnicas. Apresentamos soluções criativas e personalizadas em estamparia digital, sublimação e rotativa. Além da estamparia, oferecemos uma linha de tecidos exclusivos tingidos na cor que o cliente desejar. E por tudo isso, nós somos a Brand Têxtil. Brand Têxtil, estampando o seu estilo. É isso aí, gente. Isso aí é a Brand Têxtil. Inclusive, depois desse vídeo, já fui várias vezes lá e já cresceu mais, né? Gente, o legal é assim, né? Tem uma frase que eu falo que tudo que dá certo da noite pro dia leva 20 anos, né? Então a nossa já está com 20 anos e olhando para trás, eu comecei com 18 anos fazendo camiseta e depois eu montei algumas mesas de quadro, que eu vou começar a falar no quadro, já posso falar toda a evolução? Não, aliás, é isso que eu queria saber. Qual que você acha que foi nessa trajetória toda a maior evolução? É quando começou o rotativo em quadros, né? A impressão digital? Ou você acha que agora a gente está vivendo esse momento da maior transformação? Tem uma linha do tempo aí, tá? O quadro, primeiro, lá por 1970, o quadro era manual, então era uma tela de silkscreen que faziam camisetas, depois esse quadro cresceu, colocaram numa mesa e ficaram estampando, tá? Então isso foi o quadro. A primeira revolução da indústria de estamparia foram máquinas de quadro automáticas. Então ela já fazia 10 metros por minuto, só que era assim, era um custo muito alto, porque cada quadro, um desenho de 10 cores, precisariam de 10 quadros. E vocês imaginam montarem 10 quadros encaixando um no outro. Então o setup dessa máquina era complicado. E ela tinha um pênalti muito grande, porque como ela era quadros, tinha um nome horrível que eu aprendi lá atrás, se chama tacadura. Tacadura é quando encaixa um quadro no outro. Então você nunca vai conseguir fazer um listrado no quadro, porque ele não tem sequência. Tacadura, ele montavam 2 desenhos assim. Depois disso, em 80, veio a rotativa. Aí já as metragens facilitou. Aí os cilindros, né? A velocidade chegou aí até 80 metros por minuto. Então você tinha o quadro manual que fazia 5 por minuto, depois o quadro industrial que fazia 20 por minuto e depois foi para 80 por minuto. Só que o problema era que para cada desenho tinha que fazer cada cilindro. Hoje um cilindro custa R$800. R$800 um cilindro? R$800 um cilindro. Marcelo, é quadro que ainda tem hoje. Quadro que ainda tem hoje. Então tem muita indústria. Se você vai, 1/3 da indústria é o cara guardando os quadros. O espaço de armazenamento é absurdo. Por que isso? Porque o quadro, você não tem um rapport. O cilindro, ele tem 64. A cada 64 centímetros ele repete o desenho. Se o cara for fazer um rapport muito grande, ele precisa de um quadro. Então existe quadro de 2 metros. Se você quer fazer uma canga de 1,5 metro por 1,5 metro, o cilindro nunca vai poder fazer, porque o diâmetro do cilindro são 64 centímetros. Eu posso fazer um quadro de 1,5 metro e aí eu vou estampar com 5, 6 cores. Então ainda existe a máquina de quadro, não por economia, porque ela pode fazer coisas que o cilindro não faz. Até chegar o digital. Digital na Brand chegou em 2014, mas eu acho que o digital chegou 2010. 2010. Uma máquina digital, quando chegou, ela era boa porque ela fazia economia que você não precisa de cilindro. A impressora que vocês têm em casa lá, no escritório, deu Enter, faz uma cor, faz uma estampa, faz tudo. Essa máquina digital era isso. Só que em 2010, ela fazia 15 metros por hora. Então ela começou bem devagarinho. Para vocês terem ideia, hoje tem máquinas que chamam single pass, digitais, que chegam a fazer 950 metros. 1.000 metros por hora. Então hoje você tem como se fosse uma rotativa digital. E o céu limite
é como se fosse uma impressora de casa. Então você põe quantas cores você quer, sem nada de cilindro, de quadro, né? Então essa foi a revolução. Agora, o que mudou muito? Eu acho que a chegada do digital, ele fez com que a criatividade não tivesse limite. Então isso era muito legal. Eu lembro, quando nós entramos em sublimação, foi a nossa, né, uma virada de chave, nós tínhamos 20 máquinas de sublimação e todo mundo adorava fazer um desenho que era um olho, uma lágrima e um surfista ali dentro, para falar que o negócio era do outro mundo, né? Hoje cansou, né? Ninguém faz mais isso, mas eram aqueles desenhos absurdos, né? Então hoje a digital ela faz tudo, mas o grande lance da digital é não dar limite para a criatividade. Você faz tudo, você faz rapport de 10 metros, de 20 metros, coloca a cor que quiser, então ela deu uma autonomia de criação fora da curva, né? Em algum momento você usa o cilindro ainda, não? Bastante. Hoje a Brand tem uma linha de jeans. E esses jeans são feitos no cilindro porque nós fazemos descoloração. Então, muita coisa assim. E vamos supor, uma máquina digital é legal, mas entra um poá preto negativo, que ele é todo preto e a bolinha é clara. 2, 3 e 1 metro. Eu não vou colocar numa máquina digital para fazer isso. Então eu abro um cilindro e faço. Detalhe, o cilindro é a verdadeira estamparia. Ele é estamparia. A máquina digital é impressão digital, não é estamparia. Então, quando você tem um preto de uma máquina rotativa, o preto é mais forte. Depende da gramatura do tecido, a tinta atravessa, você não tem o avesso branco. Todo digital, o avesso é branco. Sim. Então tem isso. A não ser na Brand, que tem um cara lá, que chama Marcelo, que ele é doido, adora fazer coisa de louco. Eu consigo estampar o tecido, uma sarja. Eu imito jeans hoje, numa sarja. E, teoricamente, o avesso seria branco. Eu faço um cilindro com uma sarja e estampo o avesso. Uma gambiarrinha, né? Gambiarrinha. Não, uma solução, gente. Solução. Boa. É um jeans digital. É um jeans digital. Agora, o Ricardo já nasceu digital, Ricardo? Não. Quantos anos de empresa? E fala um pouquinho da sua Ótimo. empresa. Gente, boa noite. Me chamo Ricardo Jorge. Eu gostaria só de fazer uma referência aqui à minha filha que está sempre comigo, que me acompanha nas feiras, nas viagens. E que não quer falar hoje, né, Ricardo? Não quer falar hoje. Mas está aberto aqui, viu, Riquelme? É só chegar. É só chegar. A casa é nossa. Então, gente, eu chamo Ricardo Jorge, nós somos da Talento Gráfica, empresa de Macapá. Está lá no Oiapoque, lá em cimazinho ali, já na divisa com a Guiana Francesa. Então, a Talento começou em 1994 em Macapá. Mas assim, a nossa trajetória, respondendo, não nasceu digital. Nós nos tornamos digitais. A Talento começou com outdoor. Acho que vocês devem conhecer, mídia exterior. Ainda tem hoje na empresa. A gente trabalha com busdoor, trabalha com frontlight, trabalha com outdoor. Essa é a parte de mobiliário urbano, essa é um outro segmento. E esse salto realmente do digital, ele veio a partir das impressoras à base de solvente, porque o nosso DNA, eu não sei se vocês já ouviram falar aquela frase, é solvente na veia, né? Então nós somos solvente na veia, nosso DNA é exatamente isso aí. E aí foi aí na parte das impressoras digitais que a gente realmente começou. Por incentivo de alguém, por conhecimento, por alguma referência de alguma outra empresa? Ou por influência do Colasso? Nessa época era só em telepatia, né, Colasso? Que um dia ia se conhecer. Mas assim, gente, respondendo a pergunta, foi uma necessidade de mercado. Por quê? Como eu falei para vocês, como nós viemos da área do outdoor, a gente necessitava de ter imagens no papel, em grande formato. E a gente não tinha isso. O que a gente fazia, os outdoors, quando tinha imagens? Pintado. Aí era realmente o processo artesanal. Totalmente artesanal. Falar uma curiosidade aqui, gente. Triste pro meu ramo. Nunca ninguém inventou uma máquina digital para tecido. Foi tudo sem querer. Quando entrou a sublimação, já existiam as máquinas que faziam a tinta
como que chama a tinta forte lá? Vinílica. Vinílica. E aí um cara teve ideia, vou colocar uma tinta reativa e vou pôr tecido. Então, quer dizer, não fizeram máquina para tecido. Foi um teste, então. Foi uma adaptação, né? E uma curiosidade muito grande, a máquina digital, ela não foi inventada para tecido, ela foi inventada para fazer, quando surgiu aqueles pisos todos desenhados, aquilo era feito em máquina digital. E essa máquina digital ela tinha uma largura no máximo de 1 metro, porque ela fazia tudo estampado nos pisos, quando teve aquela revolução de piso. Algum doido chegou e falou, isso aqui vai dar no tecido. Aí surgiu a máquina digital para tecido. Então, ninguém inventou nada, a gente foi só fazendo gambiarra e deu certo. Evoluindo. É isso aí. O Ricardo não tem nada de têxtil, Ricardo? Temos sim. Ah, e quando começou? Começou há 3 anos atrás. Tá. A gente visitou a Febratex. Sim. E aí a gente teve conhecimento. Na verdade, assim, gente, nós fomos, a Ricardo se lembra disso, nós fomos para comprar uma impressora industrial. A gente queria fugir de Epson. Pode falar, a gente queria fugir de Epson. Foi isso. E lá a gente conheceu a linha industrial, né, que é a 10070? 1070? 10070, é isso? Isso. 10.070. E aí a gente conheceu essa máquina. E aí a gente falou, rapaz, na minha cidade, quem trabalhava com Epson não queria Epson por conta do casamento da tinta. Essa sempre é uma. foi a conversa. Pronto, sempre foi essa conversa. E o Colasso, Fábio Colasso, na época, trabalhava na Epson e ele demonstrou a impressora pra gente, que foi aquela 10070. Então, e aí a gente tomou conhecimento desse equipamento. Fizemos os testes, gramatura de papel, gramatura baixa, funcionou com 29, que é o que a gente gostaria de trabalhar. Resumindo a história, o que vocês acham que aconteceu? A gente comprou 2 impressoras. E hoje tem quantas? Hoje nós temos 5 impressoras industriais Todas? da Epson, todas Epson, Todas sendo Epson? uma Daquela que você não queria. Daquela que eu não queria. Boa. A pergunta é, quer sair da Epson hoje? Por favor. Pergunta é, quer sair da Epson hoje, Ricardo? Não, legal. nem Isso é passa pela cabeça. Por quê? Só um instantinho, gente. Por quê? Porque na hora que a gente precisa de uma manutenção, os caras estão lá. Os caras estão lá. Eles chegam silenciosamente, resolvem o problema e vão embora silenciosamente. Caramba, Isso é muito legal. de vendedor, Isso é muito legal. Tá precisando de vendedor, né? Não, eu tenho 2 aqui, né? Um futuro e um recente. Boa. Gente, eu conheci a Epson em... Eles compraram uma máquina de impressão digital e eu viajei com eles, vi a máquina. Eles eram cru, eles não sabiam nada. E eu falei, esses caras vão demorar. E aí teve uma convenção no hotel para os clientes que eles levaram para a Espanha falar um pouco o que era a Epson. Gente, o têxtil da Epson era 1%. Então eles são fortíssimos em relógio, tudo. Eu falei, eu tenho que colar nesses caras, porque esses caras vão evoluir de uma maneira gigante, né? E evoluíram. Tanto é que hoje eles vendem máquina pequena para cliente meu, né? Eu pensei que eles iam chegar tão forte assim. Isso é bom, né, Colasso? A gente gosta de democratizar a solução, né? Para todo mundo. O digital não é só uma forma diferente. Eu queria me apresentar também, né? Claro, Vocês não me deixou me claro. apresentar, né? Claro. Bom, eles são analógicos ou convencionais, eu já sou digital. Sempre fui digital, então eu sou muito mais novo do que eles. Sim. Já começa daí. Sei. Né? Vamos falar disso, né? Não. Tá. É Ricardo Colasso, para quem não me conhece, né? Eu nasci uma impressora que hoje imprime em tecido também, né? Então eu sempre trabalhei com impressão a minha vida inteira. Nós estamos falando aí de 30 anos trabalhando com impressão, tá? Não posso falar muito de marca, né, Henry? Mas quase a gente não falou quase ainda. não falou hoje, né? Mas eu já estou na Epson há algum tempo e bastante feliz. Eu sou responsável pelo Brasil por tudo aquilo que é industrial, texto e comunicação visual na Epson aqui na região, tá? Bastante feliz aí com a oportunidade de estar aqui no Têxtil Show e com essa plateia maravilhosa, né? Ninguém falou bem da plateia, hein, Marcelão? Você sempre fala bem Comecei da plateia. falando da plateia, pelo amor de Deus, Plateia né? maravilhosa. E é bom hoje. ter plateia, né? Sempre é, né? Porque tem interação, né? O nosso sonho lá no YouTube, porque a gente tem um projeto no YouTube, né? O programa que passa no YouTube. Hoje ainda não temos plateia,
o projeto começou na pandemia, então, na verdade, nem os convidados iam quase, né? Foi aquele período. Então, a gente já queria ter começado com plateia. Mas aí foi evoluindo e tal. E até hoje a gente não tem uma plateia como essa aqui. Mas é o próximo passo, viu? Plateia é o seguinte, gente. Só sente falta quando não tem. É igual pneu de carro. A gente tem 4 pneus. A gente só vai lembrar deles quando ele fura. Tá bom. Então vocês são muito importantes. Se vocês não estivessem aqui, não iam estar os 4 aqui contando história. Então, e mais legal ainda quando participa também faz pergunta, tá, gente? Nossa, Pode adoramos pergunta. Né, Colazzo? Principalmente aquelas pegadinhas. Exatamente. Adoro pergunta pegadinha. Exatamente. Mas eu vou fazer uma pra você, Vai. que é aquilo que eu tava falando, que o digital não é só uma forma nova de imprimir, de estampar, mas acabou se tornando um modelo de negócio, né? Muitas empresas mudaram o modelo de negócio, né? Passaram a atender menores quantidades, enfim, isso revolucionou também a forma de produzir, né? Eu acho que assim, o novo consumidor, nós, consumidores, a gente quer 2 coisas, né? Velocidade, vocês são enlouquecidos, né? Vocês querem comprar as coisas e querem receber no mesmo dia. Mercado Livre! Ou no dia seguinte, né? A gente, quando vai fazer uma compra na internet, a gente tem essa loucura de querer fazer e receber rápido. Mesmo morando no Amapá, né? Mesmo morando no Amapá. E a gente quer coisas personalizadas, né? Então aquela coisa de você ir num grande magazine hoje, ver sempre a mesma coisa, com as mesmas cores, etc. E a gente gosta de estampa também, que é uma coisa diferente. Então, personalização, velocidade e ter coisas que atendem você ou te conecta com aquilo que você está vendo, eu acho que é a grande pegada do digital, né? É impossível fazer na formato convencional pequenas tiragens. Eles sabem disso porque a gente tem estamparia convencional, né? Foi falado aqui, porque o custo é absurdamente mais alto do que do digital, né? E velocidade, quer dizer, você consegue hoje distribuir o processo produtivo, por isso que a Epson tem esse posicionamento de ter máquina pequena, média e para a indústria, porque eu posso levar a impressão para próximo do consumidor, o que é muito legal, né? Você ter a personalização próxima de você. Acho que essa é a grande pegada do digital. E antigamente, para fazer um desenho de cilindro, tinha que fazer 5.000 metros. O mercado fazia isso. Hoje não, gente. Hoje eu atendo marcas muito grandes. Eles não querem 10.000 metros, eles querem 10 desenhos de 1.000 metros. Para isso, nós temos uma equipe de 16 desenhistas e mais 5 estilistas só para fazer desenho. E isso é o que mantém a brand viva, porque um pano importado hoje, eles sabem fazer bem, eles têm máquina digital e eles têm a metade do preço. Só que eles não conseguem chegar aqui, graças a Deus, em 15 dias, que é como a gente entrega. E nem tem a nossa criatividade, modéstia à parte, o desenho deles não tem a brasilidade que a gente tem, né? Que hoje está ganhando o mundo. Antigamente a gente falava de 2 coleções por ano, hoje a gente está falando de 4, 6, 8, 10 coleções no ano. Quer dizer, tem um tema de personalização que tem que estar antenado a tudo que está acontecendo no mundo, né? O mundo tendencia tudo aquilo que a gente faz, né? Se de repente algum filme te conecta ou dá o grande ibope, você tem que meio que tendenciar a moda seguindo aquela direção, e para isso precisa ser rápido. Exatamente. Curiosidade, temos confeccionistas aqui na plateia? Confeccionistas? Do quê? Uniforme empresarial? Legal. Vocês já trabalham com digital? Eu trabalho com uniforme empresarial. Legal. E eu uso muito a sublimação e o DTF, mas a sublimação a gente usa desenvolvendo estampa com a logo do cliente para usar em detalhes do uniforme dele. Legal. Em camisaria, polo, uniformes de gastronomia. Então fica com uma personalização 100%, né, com a logo do cliente nos mínimos detalhes, vamos assim dizer. E aí eu estampo em tecidos que vai para fazer faixinhas de cabelo, como suplex, o tactel que a gente usa para fazer os detalhes. 100% personalizado. 100%. Desde o bordado, a estampa a gente acaba criando. Legal. Que é um negócio que cresceu muito e precisa ser fornecido por nós, não tem muito o que fazer, né? Demais, demais. Alguém é designer? Designer. Você tem cara de designer. Você também tem cara de designer. E o que o Marcelão estava falando também, né? Não te limita a criar, né?
o limite é você, é a sua ideia e tudo mais. Mas quando a gente trabalhava no convencional, a gente se limitava até por conta de custo, de tempo. Os caras na produção falavam, não inventa. Não, exatamente. Acho que brigava com o pessoal de designer, né? Pelo amor de Deus, que vocês inventaram aqui. Exatamente. E vocês já trabalham com digital? Eu tenho uma marca de roupas própria, tenho confecção própria e também sou designer da minha marca. Legal, e muito eu trabalho legal. bastante com sublimação e digital. Legal. Sublimação, para quem não sabe, só tecido poliéster, né? Esse é a base de tecido mais utilizada no Brasil por uma questão óbvia de custo, né? É o que mais veste as pessoas, mas você hoje consegue fazer coisas incríveis com sublimação. Lá na Epson a gente tem Alexandre Reshkovich, Dario Wittmann, todos eles criando em cima de sublimação, que é um negócio bem legal. E eu te pergunto, para o seu negócio, se não fosse com digital, você conseguiria atender dessa forma? Não atende porque é muito pouco, né? Então você vai desenvolver uma estampa de um cliente, você vai usar 2 metros, 3 metros, então é muito pouco. É muito personalizado. Exatamente. Né? E para quem não sabe, o Marcelo estava falando de convencional, né? Que é o que a gente chama dessa indústria que nos fez, né? E que nos trouxe até aqui. Ela ainda é, no Brasil, 85% de tudo aquilo que a gente veste. Exato. Então, só 15% é digital. Então, a gente tem uma avenida de crescimento. Obviamente, para os papas que nasceram há mais tempo no digital, Marcelo está aqui, não vai me deixar mentir, né? Eles têm um know-how hoje em digital que muita gente vai precisar penar para chegar e conquistar o que a Brand tem hoje de infraestrutura. Parabéns, Marcelo. E é muito legal porque às vezes os caras vão lá, como que você descobriu isso? Primeiro você estraga 2, 3 mil metros, aí você acha a solução, aí depois você não conta a solução, então você fica com know-how. Mas tudo que você se aprende, primeiro você testa e estraga, isso aí e se não estragar, você não cresceu no negócio, entendeu? E o que é legal do Ricardo, né? Vocês viram como a sublimação é democrática do ponto de vista de adoção da tecnologia, né? Ele está falando que em 3 anos ele tem hoje 5 equipamentos, uma grande parte do que ele tem hoje de equipamentos são máquinas industriais. Então ele está produzindo ali, quanto você está produzindo por mês de peças? Hoje, esse mês passado a gente produziu na média de 37 mil. 37 mil peças. 37 mil peças. Quem são seus clientes hoje, Ricardo? Hoje nós trabalhamos com a parte empresarial, como a amiga aqui, né, falou, os uniformes, trabalhamos. A gente também atua na área de corridas de rua. Sim. Só usa muito o dry, né? O dry, né? Então a gente tem um projeto, ainda é um sonho, que é fornecer camisas de corridas a nível de Brasil, né? A gente é um projeto audacioso, realmente. A gente já conseguiu fazer isso em boa parte no Carnaval. Chegamos no Mercosul, chegamos até no Caribe enviando camisas no Carnaval. Caramba, hein? Graças a Deus. Que é o nosso grande concorrente, né? A América Central hoje é pro esportivo, né? É o cara que mais produz as marcas tradicionais que a gente conhece. Obviamente que a gente está fortalecendo os grandes empresários aqui na sublimação para a gente produzir tudo sempre dentro de casa, né? Mas Perfeito. Hoje a América Central é o grande produtor de esportivo das marcas Nike, Adidas, etc, etc. E a gente quer trazer esses caras para cá. E como o esportivo cresceu nesses últimos cresceu anos, bastante, né? bastante. Até para moda, né? As pessoas se vestem com Exatamente. roupas fitness, enfim, cresceu demais. E uma coisa interessante, né? Eu sou da época que tinha uma feira que chamava Fenite, que era nesse pique. A feira têxtil acabou. Então as feiras têxteis hoje quase não existem. Aí você vem numa feira dessa e você vê, por que o tamanho disso? Porque o Brasil são 220 milhões, isso é produzido aqui. Você não vai ligar na China para fazer 100 metros. Então, olha só, o que a China não enche o saco, no sentido, eles têm preço, eles aprenderam a fazer aquele negócio que não serve, aonde eles não estão, é isso que acontece, uma feira dessa. A têxtil não tem mais. Não, e se você for pensar no tamanho do mercado têxtil no Brasil, né, nós somos a 5ª maior potência de têxtil no mundo, né, e tudo que a gente produz no Brasil é pro Brasil. A gente não exporta absolutamente nada.
Há 5 anos atrás a China era 10% do negócio, hoje a China já tem 30% do mercado brasileiro. Então a gente continua produzindo muito e o chinês já pegou um pedaço. Mas é o que ele falou, o Marcelo falou, né? Quando você fala de personalização, diferencial, velocidade, a gente ganha da China, porque qualquer produto que você vai trazer de lá, minimamente em 20 dias vai estar no Brasil. Perfeito. Acho que mais. Ou mais. Sem ser personalizado, né, Marcelo? Alguém aqui ainda trabalha só com convencional? Nunca testou o digital? Ou está buscando o digital? Está nesse momento? Bom, para quem está ainda só no convencional, qual que seria a dica de vocês? Qual o caminho, né? Por onde começar, até para errar menos? Acho que o Marcelo deu essa dica, né? Começar pequeno, né? Não existe conversão do sistema convencional para o digital em 100%. Então, projetos gigantescos, mirabolantes, eles não funcionam e eles precisam de um prazo absurdo e um investimento monstruoso. Então, começa pequeno. Então, sei lá, se você produz 100 mil metros, tira 10% disso, vai para o digital, leva para o digital, com certeza você vai experimentando e você vai crescendo no digital, né, Marcelo? E o custo hoje do digital, dependendo, ele fica até mais barato porque você não precisa do cilindro e você pode fazer uma metragem pequena. Essa é a grande diferencial que a gente tem hoje, né? Você pode produzir metragens pequenas, atender uma quantidade de SKUs maior, o que é a delícia e o deleite da nossa plateia aqui, das estilistas, né? Então vocês podem inventar mais coisas porque a gente consegue fazer com isso no digital, né? Agora é importante saber também que quem investe no digital, quem busca tecnologias digitais, é muito importante ter bons parceiros, né, Marcelo? Porque assim, é um processo mais caro, né? É um processo que você precisa, sim, de um auxílio, principalmente no início, um direcionamento. Isso é super importante. Imagino que vocês dois tenham tido esse acompanhamento também no início, certo? Não, total. E assim, cada dia é uma novidade. Hoje o mundo tudo é muito rápido, inclusive os lançamentos de digital, as velocidades, as cores. Então a gente tem sempre tá na frente de tudo, né? Tanto a gente faz o tecido como os confeccionistas. E hoje é terrível, né? Com as redes sociais, o cara olha e vê o poá. Ele quer o poá amanhã na tua loja. Só que ele está vendo hoje. Então você tem que ter pensado 3 meses atrás para você ter aquilo. Então é uma loucura, né? A gente sofre com isso, mas a gente consegue no digital acompanhar essa virada de cor. E isso é muito bom para o nacional, porque o importado hoje, eu acho que mais de 70% do tecido utilizado no Brasil é importado. Então o cara a base do tecido. Ele traz um container com 100 mil metros e 10 cores. Aí no meio de uma coleção aconteceu isso há 2 anos. O ano passado, a cor da moda foi marrom. Não tinha um importador que trouxe marrom. Gente, acho que nós atingimos 200 mil metros por mês de marrom. Que sorte! É nessas horas... Não, eu por mim mudava toda hora, toda semana a cor. É isso que faz a empresa nacional ser legal. Ah, mas o importado é mais barato. Sim, só que você tem que apostar uma quantidade grande, você não sabe se vai vender. O nacional você compra 100 metros, vendeu você compra mais, não vendeu faz outro. Então isso é muito legal, né? Legal. E você está falando um negócio legal que é o jeans digital, né? Você falou do jeans digital, que é uma tendência. Lá fora hoje você compra jeans digital, que é muito mais barato de produzir, utiliza muito menos água no processo produtivo. E o efeito é impressionante. E é muito mais caro. É muito mais caro. Digital esse, Sara? Isso é uma impressão digital. Você vê lá que não é... Os efeitos são todos digital. Para os românticos do denim, nos perdoem, né? Mas o pessoal do denim não gosta, né? Quando a gente mostra isso aí, o pessoal fica bravo. Mas hoje é possível você fazer jeans digital. E se fizer na brand o jeans digital, não vai ter esse branco no avesso, porque eu inventei um cilindro para cambiar e fazer atrás. Muito bom. Acho que pode passar pro pessoal aí. Que gente, o digital ele vai imitar do jeans, né? Ele vai imitar a cor que você quiser, Sim. a lavagem que você quiser, Isso. a raspagem que você quiser, tudo. Legal, né? Legal. Muito legal. Vocês arriscam dizer quais são a evolução dos próximos 5 anos? Hoje a gente tem inteligência artificial, vocês designers já usam a inteligência artificial para a criação. A gente tem softwares de design,
gestão de cores, né? Enfim, quais serão as próximas tecnologias aí que vão revolucionar a estamparia? Com certeza 100% é a inteligência artificial. Ontem uma designer falou, poxa, estão vendendo muito para decoração. A gente tem uma marca que chama Brasilidade, a gente fez Casa Brasilidade. Eu peguei a Mia, que já me conhece, me chama pelo nome, me dá boa noite, e pedi desenhos lá de fora. Ela foi em todas as marcas da Europa, ela fez os desenhos, ela fez um catálogo, ela fez um PDF, aí ela pergunta. Então, gente, eu não sei o que vai ser, mas isso dá medo, né? Eu acho que ela não vai tirar emprego, vai tirar emprego de quem não mexer com isso, gente. Eu sou meio dinossauro do têxtil, mas eu tenho minha IA que participa o dia todo. Sua psicóloga, né, Marcelo? Até nisso. Eu acho que ela amplia o alcance de quem cria, né? Então quem cria, né? Quem já sabe como criar, tem criatividade e pode usar como uma ferramenta. Essa é a chave. Essa é a chave. Você acelera o processo criativo, porque a ideia está na tua cabeça. Isso nunca vai substituir, a IA não vai substituir aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, a ideia que a gente tem. Isso é impossível, né? Mas se você cadencia a IA para produzir rapidamente, em vez de você fazer na mão, você vai ter algo muito mais rápido, é claro. Acho que esse é o grande, essa sacada. Legal, a gente está com um tempo super esgotado. Vocês querem fazer pergunta? Tem perguntas? Temos perguntas? Todo mundo tímido agora, né? Não, gente? Uma pergunta. A impressão digital, ela pode ser mais barato que a sublimação? Ou ela... A sublimação, ela é uma impressão digital, só que assim, a sublimação só serve para o poliéster. Sim. Então você imprime um papel e esse papel você transfere. Agora, a impressão digital, a nossa da Brand, são 9 etapas. Primeiro você faz um rolo de tecido, você passa um coat, depois você estampa, depois você vaporiza, depois você lava, depois você destrava. São 9 etapas, você rama, é bem complicado. Hoje ninguém mais monta uma estamparia digital, graças a Deus, de reativo. Porque o investimento é absurdo. Sim. Hoje tem a Epson, que ele vai lá, vende uma máquina que não precisa do pré-tratamento, que estampa e do outro lado está pronto. Só que não vai fazer os 500 mil metros, eu espero. E a gente faz por mês. Por enquanto, pelo menos 10 anos, que eu tenho meus filhos ainda para trabalhar. Fica tá? tranquilo. O poliéster, ele é mais barato que qualquer fibra natural. Então, a base, que é o poliéster, que é da sublimação, ele é muito mais barato. Às vezes ele é 4, 5, 6 vezes mais barato que o algodão. Óbvio que o poliéster evoluiu na linha do tempo. Hoje você consegue ter dry fit que respira, etc, etc. Mas é um tecido menos nobre, né? Algodão ou qualquer tecido de fibra natural, né, viscose, etc, tem um toque diferente, respira diferente, enfim, é um produto mais caro. Então, acho que a grande diferença aí não é a tecnologia, é a base. A base do poliéster é muito mais barata. Mas tem a simplicidade também, porque você coloca um papel, você não precisa ter acabamentos. O poliéster ele já vem com um toque bom, e a hora que você estampa ele continua bom, e a cor dele é mais viva que a viscose. Tem uma ressalva. Isso aqui é feito em pigmento, então eu posso fazer uma calça, né? No reativo você tem uma qualidade talvez melhor, acho que falei da outra vez, né? O reativo é um processo mais industrial, enquanto o pigmento a gente consegue trabalhar de uma maneira mais simples. Posso fazer uma calça, claro que não fica com a qualidade de um reativo. Gente, vou explicar rapidinho que acabou o tempo. O pigmento nada mais é do que aquela tela de silkscreen, ela é uma pasta que você passa e dá toque. O que é reativo? Mesmo quem não está estampado aí, isso aqui é reativo, ok? É um tingimento reativo. Uma estampa são várias cores de tingimento reativo que formam uma estampa. O reativo, ele tinge a fibra, então não dá toque. Então uma estampa nada mais é que várias cores que formam a estampa e não dá toque. O pigmento, ele fica por cima, então ele dá não toque. Penetra na fibra. Né? É por isso que a sublimação dá toque também, porque o processo através de temperatura e pressão num papel, a tinta evapora e ela entra dentro da fibra de poliéster.
da mesma forma que no reativo a tinta entra na fibra da fibra natural. No caso do pigmento é um adesivo, é como se você estivesse usando uma impressão que foi colado um adesivo em cima da base, em cima do tecido. A gente estava falando de tendência, só para eu fechar de tendência, né? Eu acredito muito no que o Marcelo falou, para mim inteligência artificial é um negócio que veio para ficar, tem que usar, ponto final, a gente tem que conviver com isso. Mas eu gosto, principalmente no negócio de têxtil, de um negócio que é experiência do cliente, né? Eu acho que cada vez mais a gente vai personalizar a experiência. Não está longe de vocês entrarem no magazine e vocês não terem mais produto nenhum à mostra, vocês entrarem num mostrador digital e escolher e mandar produzir. Então, eu acho que esse lance da experiência é um negócio que vai cadenciar uma tendência de futuro, né? Claro que a gente está falando de loja física, mas hoje a gente está falando de digital, né? Que é o físico misturado com o digital. Então isso pode estar no teu celular, essa experiência, por exemplo, de mostrador, tá? Queria agradecer vocês. Ricardo, qual que é a sua próxima revolução lá na empresa? A gente, na área têxtil, você está falando? Exato. A gente está instalando hoje, gente, uma infestadeira, que a gente hoje tem uns gargalos nossos, é a parte do corte, né? Uma infestadeira automática, ela é dupla, onde tem uma mesa de corte na frente, corre um trilho, enquanto uma ali já está trabalhando o corte, a outra já está fazendo o infesto. Então, a nossa meta hoje é terceirizar esse serviço, porque o que a gente tem hoje dentro da empresa vai sobrar espaço por conta da automação, da tecnologia. Em pouco tempo eu comprava uma máquina e aí eu falava, nossa, a outra vai sobrar. Eu dava demanda, a máquina enche. Então daqui a pouco você vai ter que comprar mais, fica tranquilo. Vamos comprar. Eu queria até fazer um merchanzinho, convidar todos vocês. No Senai da Moda, né? Não sei se vocês conhecem, a gente tem lá uma Mona Lisa em pigmento, por uma questão de ficar pronto na hora. Chama Indústria 4.0, tá lindo lá. Eu queria convidar todos vocês para irem no Senai da Moda, para conhecerem. Lá vocês vão ver o processo de impressão, corte, costura sem intervenção humana. Desde o processo, claro, né? Nós estamos falando do Senai, que tem esse apelo de educação, de tecnologia, de futuro, mas lá vocês vão ver um processo de produção de uma camiseta. Você vai entrar, você vai ter um totem, você vai escolher qual camiseta que você vai querer, ele vai imprimir, ele vai cortar, ele vai costurar, tudo isso sem intervenção humana, e aí vem um braço mecânico e vai embalar dentro de um pacote. Ou seja, é claro, né? Nós estamos falando de um futuro, mas próximo. É um futuro que já está funcionando. Maravilha. Loucura isso, né, gente? Maravilha. Loucura. Marcelão, aí obrigado. Para no Correio Brasileiro e atrasa tudo que a gente fez. Então, já pode que isso, olha para Sedex. Marcelão, você já é de casa, mas obrigado de estar com a gente aqui novamente. Cara, é um prazer. Gente, muito obrigado, tá? Eu gosto muito de contar essa história. Às vezes ninguém vem mais, já escutou 10 vezes. Eu acho legal ter uma história do quadro ao digital, de eu ter feito camiseta, comprado camiseta no Brás, ter colocado mesas. Eu acho isso aí bem legal para ver que tudo cresce. Se você tiver disciplina e constância, não tem como dar errado. É isso aí. E o Marcelão tem história para contar, viu, gente? Aproveitar e divulga a sua rede social, né, Marcelão? Me segue aí, gente. Lá tem a minha fábrica, tem tudo. Marcelo LVC. Tudo de moda, de empreendedorismo. Hoje eu tenho um e-book gratuito, tá? Que ali fala 32 anos reduzidos em um e-book, é gratuito. Entre em Marcelo LVC. Tá todo influencer, viu, Colasso? Todo blogueirinho. Tem que ser, né? A marca hoje, ela tem essa personificação. Exato. Com o CEO, né? Então tem que dar cara mesmo pro negócio. Exato. É isso aí. E você, Ricardão, dá cara lá na empresa? Dá? A filha. Deixa o contato aqui, aí pra gente, deixa o contato pra gente. Então, rede social tem? Então, rede social é no Instagram, se vocês puderem nos seguir, é Talento Gráfica. Talento Gráfica. Talento Gráfica. Tá vai aqui, aparecer ó. lá 30 anos que a gente está nesse mercado. Rapidinho, só para finalizar aqui. Claro. Por favor. A Talento atua em vários segmentos. Atua na área de mídia exterior, né? Atuamos na área agora de malharias, né? Têxtil. Trabalhamos também com a parte de fachadas, parte de LEDs, também painéis em LED. Trabalhamos também com gráfica rápida. Acho que
Né? Vocês Jabá tá feito. Então. Jabá tá feito. Trabalhamos também com offset. Hoje nós temos 5 offsets, 4 cores também, que é do setor, 2 CTPs da Kodak. Bom, enfim. Então aí devagarzinho. Tem coisa, hein, Ricardo? Tem coisa. Tem história aí, né? Atende todo mundo coisa, aqui. Tem coisa. Acho que eu me esqueci de alguma coisa, Riquelme? Não, ela tá xingando ele lá. E o Ricardo, para quem quiser, inclusive vocês que estão na feira, né, dá tempo hoje. É só ir lá no hoje. nosso stand. Quiser me seguir aí, é Colazo, COLLAZO.epson. Pode me seguir lá, tem um monte de maluquice lá. E tudo sempre voltado para o nosso segmento. Queria concluir dizendo que, pelo que a gente conversou aqui, a estamparia não é a troca do quadro pela impressora, né, mas é a transformação da forma como a gente imagina, produz e entrega valor para o nosso cliente, certo? Perfeito. É isso aí, Show gente. de bola. Show de bola. Gente, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Vocês. Para vocês que não conheciam o Têxtil Show ainda, que estão aqui e não conhecem o Têxtil Show, tá aqui em nossas redes sociais, @Têxtil Show. No YouTube, toda quinta-feira tem um programa novo. E no Instagram, todo dia tem um conteúdo aí para vocês, inclusive conteúdo aqui da feira, tá? E esse vai voar quando? O nosso aqui? Vai pro ar. O Rei que é o cara da programação. Depois que editar, né, Rick? Depois que editar. Mas logo mais, porque na sequência da feira, né? Logo mais. Então vocês que participaram, vocês que estiveram com a gente, podem se assistir também lá no Têxtil Show. Queria agradecer o Cadu, da Define, que está aí com a gente. Rodrigão, que também é parceiro de vocês, né, Colazo? Tem um projeto muito legal, acho que vale a pena vocês irem até o stand da Epson para conhecer também, da Mr. Shirt. Sim, tem lá um totem de autoatendimento, um pouco dessas lances de tendência que a gente falou, a gente está lá com o totem lá da Mr. Shirt, bem legal. Queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente aí durante o programa. Comenta sobre o programa de hoje, manda mensagem aí para os nossos convidados, né? Se inscreve no canal, todos vocês são inscritos no canal, certo? Ricardão tá chegando agora, mas espero que já tenha... Né? Já se inscreveu lá? Já foi, Fechou. Faça igual ele, se inscreva no canal e ative o sininho para ser lembrado que toda quinta-feira tem um programa novo que vai ser show, porque o Têxtil é show!